Fala galera, beleza? David Neres, tá aí um nome que eu acho que pode surpreender bastante nesta Copa América e ser um jogador bem importante para a seleção brasileira. Ontem, na quinta-feira especificamente, o Kleber Xavier, na conversa ali no bate-papo com os jornalistas, deixou bem claro que o atacante do Ajax briga por um lugar entre os titulares com o Richarlison pelo lado direito do ataque da seleção brasileira. Na esquerda é o Neymar, lá na frente é o Roberto Firmino. O Gabriel Jesus deve até fazer o primeiro amistoso como titular, porque o Firmino está na final da Champions League, mas o trio de ataque é Neymar, Roberto Firmino e David Neres ou Richarlison. Vale até a gente falar um pouquinho, explicar como foi essa temporada do David Neres, porque no Ajax, ele abriu a temporada jogando aberto pelo lado direito, sem ter um grande rendimento. Numa época em que o Ajax ainda começou a temporada com um centroavante, era o Huntelaar, sendo o Dolberg o reserva. O Dusan Tadic ainda era jogador mais como meia central, o Ziyech pelo lado também, ou o Tadic pelo lado, às vezes o Ziyech por dentro, mas aquela formação do Ajax de Tadic como falso 9 ainda não existia. Foi o início de temporada em que o Ajax se classificou na Champions League nas fases preliminares, chegou na fase de grupos, no campeonato holandês teve alguns tropeços, tomou um 3-0 do PSV e aí houve uma mudança muito importante. No jogo contra o Bayern, na fase de grupos ainda, o empate fora de casa na Alemanha em 1-1, esse jogo marca a mudança da ideia de jogo do Ajax, não a ideia de jogo, mas da mudança de peças do Ajax na formação titular. É quando o Erik ten Hag tira o Huntelaar do time, coloca o Tadic como falso 9, como atacante central, inverte o lado do David Neres, joga o David Neres para o lado esquerdo, deixa o Ziyech pelo lado direito e faz aquela formação de meio campo que deu muito certo de De Jong, Schoen e Van de Beek. A partir do momento que o David Neres passa a jogar pelo lado esquerdo com o Tadic centralizado, rende demais. E eu tive a oportunidade nesta sexta-feira de perguntar isso ao David Neres e ele concordou com a minha avaliação de que com o Tadic centralizado ele passou a jogar e render muito mais. E aí ele explicou que o Tadic cai bastante pelo lado esquerdo também, então ele conseguia muitas jogadas com um atacante, com meio atacante sérvio, ex-Southampton, ex-Twente da Holanda também. Então, o Tadic, de certa maneira, foi muito importante para o David Neres estar com a seleção na Copa América, aqui em Teresópolis, já se preparando para a disputa da competição. David Neres, que na seleção vai se jogar pelo lado direito. Ah, mas ele vai cair de rendimento? Bom, aí é um ponto, acho que importante nessa discussão. Perguntei também ao David Neres se ele se sente mais confortável jogando pela direita ou pela esquerda. Disse que para ele tanto faz, pela evolução que ele teve nessa temporada pelo Ajax, jogando pelo lado esquerdo, hoje ele se sente muito bem pelos dois lados. E na prática, tendo o Neymar pelo lado esquerdo e o David Neres pelo lado direito, você tem o famoso ponto invertido, né? O David Neres canhoto jogando aberto pela direita e o Neymar destro jogando aberto pelo lado esquerdo. Uma situação que favorece muito o drible, 1 contra 1, a jogada de fundo, a tentativa realmente de você ter um atacante agudo pelos lados do campo. Com o Richarlison, o Brasil ganha mais um atacante de presença de área, um finalizador, e com o David Neres mais um criador de jogadas, um cara que vai buscar o 1 contra 1 e fazer a jogada para alguém marcar o gol. David Neres que marcou 14 gols nessa temporada pelo Ajax e deu 12 assistências, jogando majoritariamente pelo lado esquerdo, mas tendo também bom rendimento pelo lado direito quando necessário, mas foi pela esquerda, sem dúvida alguma, que ele realmente rendeu bem. E ter o Firmino na frente, acho que casa muito bem com o estilo do David Neres também, porque o Firmino se movimenta, vai buscar o lado do campo, abre a grande área para entrar dentro da diagonal do Neymar, do David Neres, de um meia central que deve ser o Coutinho, Arthur e Casemiro deve ser a trinca ali de meio campo, pelo menos para início de trabalho da seleção brasileira. Então, eu tenho uma expectativa muito legal em relação ao David Neres, que é tímido, nas entrevistas fala um pouquinho ali, perguntei para ele sobre a ideia de jogo, desde o Johan Cruyff, aí ele falou, pergunta difícil essa, né? Para falar um pouquinho sobre a ideia que o Tite tem também de ter posse de bola, de controlar o jogo a partir da posse de bola. Enfim, é um garoto, que é um garoto ainda, né? Muito jovem, tímido, mas que explode em campo, um jogadorzaço, e eu acho que ele pode ser, ó, até apagou a tela aqui, ó,
Tô com o relatório do Bayer e Ajax do Y-Scout aberto, estava analisando essa partida de mudança do estilo, né, do Ajax nessa temporada, quando saiu o centroavante, entrou o Tadic se movimentando. Mas eu realmente acredito que o David Neres pode ser uma arma bem importante e jogar muito bem e ter uma boa Copa América também. Beleza, galera? Curtam o vídeo, se gostaram, claro. Se inscrevam no canal e a gente se vê até o próximo vídeo. Grande abraço!